Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos, Pastor Carlos Sales, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma bênção nós estarmos juntos nessa manhã para louvar, para engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus, amém? É um tempo assim aprazível, né? Porque o Senhor é quem tem cuidado de nós, o Senhor é quem tem feito toda a diferença na minha vida e na sua vida. Então nós temos que agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele há de fazer, amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Sales Andrade, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o pastor, um pouquinho mais tarde nessa programação, por motivo de forças maiores, né? Nós hoje temos aqui a sala de oração, nós transmitiremos, né? Logo após esse trabalho que nós estamos aqui, nós iremos transmitir essa programação também da sala de oração das igrejas aqui em Cascadura. Então você é o nosso convidado especial também. Logo após que terminar aqui essa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, nós estaremos aí também com a programação da sala de oração 10 igrejas reunidas no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos aí orar, clamar pela comunidade, clamar pelo Rio de Janeiro. E sabemos que Deus ele tem operado maravilhosamente, e nós temos aí a alegria, né, de ver verdadeiramente o operar de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, perdoe aí o pastor Carlos nessa manhã, né, um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui para louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, antes de nós estarmos dando início ao nosso trabalho, eu quero aí estar orando com você, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nós temos, ó Pai, um enorme prazer, ó Pai, de estar nas Tuas mãos nessa manhã, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E nessa manhã, que Teu Espírito Santo esteja tomando o primeiro lugar no nosso meio, porque sem o Senhor, ó Deus de Israel, nada podemos fazer. Então nos ajuda, Senhor Deus, nos fortalece, encha-nos com Teu Espírito Santo, ó Pai, e faça, Senhor Deus, com que nós possamos, ó Pai, ajudar um ao outro, ó Pai, que esse mesmo Espírito, ó Pai, que tem, Senhor Deus, nos tirado, Senhor Deus, aleluia, verdadeiramente, como diz a Tua palavra, Senhor Deus, em Colossenses capítulo 1, versículo 3, que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor, assim também, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, que venhamos testemunhar, Senhor Deus, dessa obra, Senhor Deus, redentora de Cristo na cruz do Calvário, Senhor Deus, para que nossos amados irmãos também, Senhor Deus, estejam, Senhor Deus, vindo, Senhor Deus, ao Teu encontro, quebrantando seus corações, levantando as mãos, ó Pai, para estar te adorando, para estar te buscando, servindo ao Senhor, assim, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado, ó Pai, pelo Senhor, ó Pai, estar, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, e as Tuas beneficências, ó Pai, têm chegado até nós, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, nos desvencilhar de tudo aquilo, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, muitas vezes, ó Pai, tentado nos aprisionar, mas o Senhor, ó Pai, é Deus quem salva, cura, liberta e leva para o céu. Sim, Senhor Deus, nós temos um imenso prazer, ó Pai, de estar nessa manhã, Senhor Deus, para louvar, engrandecer e magnificar o Teu nome. Então, Pai, aleluia, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, também, Senhor Deus, conforme diz a Tua palavra, que Ele intercede por nós com gemidos, ó Pai, inexprimíveis, que esses gemidos, ó Pai, inexprimíveis, ó Pai, venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, se fazer, Senhor Deus, mais, Senhor Deus, vivificante, ó Pai, nessa manhã, Senhor Deus, para que nós possamos, ó Pai, no Teu nome, ó Pai, aleluia, estar crescendo na graça e no conhecimento, Senhor Deus, na leitura da palavra, Senhor Deus, na paz, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, na convivência, Senhor Deus, com nossos amados irmãos, assim, ó Pai, no Teu nome, ó Pai, venhamos, ó Pai, crescer, Senhor Deus, e que venhamos, ó Pai, sermos, ó Pai, uma bênção, Senhor Deus, assim, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nos ajuda, Senhor Deus, faça de nós, ó Pai, verdadeiros instrumentos, ó Pai, nas Tuas mãos potentes, ó Pai, que possamos, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor, aleluia, ver a Tua glória, Pai, resplandecente, Senhor, no nosso meio.
nos direciona, Senhor Deus, nesta quinta-feira, Senhor Deus, esteja dando, Senhor Deus, o melhor caminho, para que nós possamos prosseguir. Pai, livra-nos, ó Pai, de todo mal, do homem sanguinário, da mulher perversa, dos acidentes, incidentes, ó Pai, esteja, Senhor Deus, movendo, Senhor Deus, as águas a nosso respeito, ó Pai, que possamos, ó Pai, crer, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, que o Senhor, ó Pai, verdadeiramente, Senhor Deus, pega nas nossas mãos, ó Pai, e nos direciona, Pai, assim, Pai, que venhamos, ó Pai, dia após dia, Pai, aleluia, Senhor Deus, nunca, Senhor Deus, errar o alvo, mas estar, Senhor Deus, sempre acertando, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos, ó Pai, aleluia, por nossas famílias, ó Pai, pela nossa igreja, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, tanto quanto, Senhor Deus, a família, Senhor Deus, da fé, Senhor Deus, como uma família, Senhor Deus, aleluia, de sangue, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, opera, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com os teus tesouros, ó Pai, espirituais insondáveis, ó Pai, que possamos, ó Pai, no Teu nome, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, viver, Senhor Deus, aleluia, conforme diz a Tua palavra, Senhor Deus, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, que venhamos glorificar e exaltar o Teu nome, ó Pai, nessa manhã, Senhor Deus, então faça-se presente, Senhor Deus, aleluia, na nossa família, na nossa igreja, que possamos ver, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, crescermos, ó Pai, aleluia, Senhor, diante do Senhor, ó Pai, que a Tua bondade, Pai, esteja nos acompanhando e fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais. Toma também, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, o Teu nome, ó Pai, no Teu nome, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Deus, aqueles, ó Pai, que estão passando, Senhor Deus, por momentos, ó Pai, dificílimos, ó Pai, em relação à saúde, conforme, Senhor Deus, a nossa pastora Edna, Senhor Deus, que o Senhor esteja indo de encontro, ó Pai, cuidando, Senhor Deus, tomando ela nas Tuas mãos, fazendo, Senhor Deus, resplandecer da Tua glória. Toma também, Senhor Deus, a nossa diaconisa da Síria, o nosso pastor Márcio, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, também a Flávia, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faça, Senhor Deus, muito mais, Senhor Deus, do que nós temos pedido e pensado, Senhor Deus, quantos, ó Pai, estão desenganados, Pai, pelos médicos, ó Pai, quantos, ó Pai, estão, Senhor Deus, passando, Senhor Deus, ó Deus, privações, ó Pai, aleluia, quantos, ó Pai, têm, Senhor Deus, encontrado dificuldades, Senhor Deus, muitas vezes chorado, Pai, clamado, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, pensando até mesmo que o Senhor o abandonou, mas o Senhor é Deus quem consola, o Senhor é Deus quem vem, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, com um socorro, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, o Teu querer, opera o Teu efetuar, venha, Senhor Deus, nos ajudar, Senhor Deus, nessa manhã. Ó Deus de Israel, resplandece, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com a Tua glória, Senhor Deus, traga, Senhor Deus, o Teu milagre, a Tua cura, Senhor Deus, sobre os Teus filhos e as Tuas filhas, ó Pai, que tem, Senhor Deus, ó Deus de Israel, sofrido, Senhor Deus, com muitas, ó Pai, ó Deus, situações, ó Pai, de enfermidade. Assim, Pai amado, Pai querido, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, visita-os, ó Pai, visita, Senhor Deus, os leitos hospitalares, ó Pai, as UTIs, os CTIs, e faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Ó Deus de Israel, venha, Senhor Deus, com Teu socorro, com Tua mão poderosa. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, toma, Senhor Deus, ó Deus, essa sala de oração, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, na Efraim, Senhor Deus, nessa manhã, traga os Teus filhos e as Tuas filhas, ó Pai, que possamos crescer, Senhor Deus, na Tua graça, no Teu conhecimento, que venhamos, ó Pai, ser uma bênção nas Tuas mãos, ó Pai, ó Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, aleluia, fortalecendo, ó Pai, fazendo de nós, ó Pai, instrumentos Teus, ó Pai, nos ajuda, Pai, poderosamente, faça, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Senhor Deus, resplandeça, Senhor Deus, sobre nós, as Tuas mãos potentes, ó Pai. Todos aqueles, ó Pai, que têm, Senhor Deus, sentidos sensíveis, ó Pai, a voz do Teu Santo Espírito, ó Pai, nessa manhã. Toma, Senhor Deus, nossos amados irmãos, ó Pai, e irmãs, ó Pai, que todos os dias, ó Pai, tem, Senhor Deus, aleluia, se esforçado, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, juntamente com o pastor Carlos aqui nessa, Senhor Deus, adoração, Senhor Deus, nessa busca ao Senhor, ó Pai. Tudo que venhamos fazer, ó Pai, verdadeiramente sempre foi, sempre é e sempre será, Senhor Deus, para exaltar, Senhor Deus, magnificar o Teu nome, Pai, e ver, Senhor Deus, também, Senhor Deus, o mundo inteiro, Senhor Deus, aleluia. Sim, Senhor Deus, é desejo do Teu coração que ninguém se perca, Senhor Deus, mas que todos sejam salvos.
É o desejo do nosso também, Senhor Deus, saquear o inferno e povoar o céu. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, nos ajudando, fazendo, Senhor Deus, resplandecer da Tua glória, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, que bom nós estamos aqui, a paz do Senhor Jesus, também, Senhor Deus de Israel. Nós cumprimentamos, ó Deus, a nossa diaconisa Darcília, também, Senhor Deus, a nossa amada irmã Karen Ribarra, que Deus esteja aí abençoando, operando a vida das amadas irmãs, derramando do seu poder salvífico, fazendo verdadeiramente com que sejamos uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor tem sido aí maravilhoso para comigo, tem sido maravilhoso para contigo, e nós só temos a agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Amém? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu quero dar continuidade ao nosso trabalho a respeito, da historicidade da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que tem nos ajudado, nos fortalecido, e nós pedimos aí a compreensão também dos amados irmãos. Talvez torna, muito difícil o estudo e maçante, mas a gente quer aprender. Eu quero aprender e creio também que os irmãos querem aprender por aquele mínimo que nós possamos tirar de aprendizado, de tudo que Deus tem aí nos ensinar, que isso seja notório, na nossa vida, que nós possamos aí estar recebendo, do Espírito Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho aprendido e tenho verdadeiramente me alimentado, dessa palavra. Então, eu quero compartilhar com os amados irmãos a vida de João. Hoje, nós estaremos trabalhando, a respeito da vida de João, e o Senhor, Ele vai verdadeiramente aí fazer essa obra na minha vida e na tua vida, e nós temos alegria, da salvação do Senhor. Amém? Nós temos alegria desse Deus que tem aí olhado para a minha vida, Deus tem olhado para a tua vida e tem caprichado aí conosco, E prova disso é que nós estamos aqui nessa manhã para adorar, para magnificar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Então, que venhamos ser uma bênção nas mãos do Senhor. Então, eu quero só falar aqui a respeito desse trabalho. Amém? Quero estar divulgando esse trabalho aqui, só um minutinho, que conforme eu disse para os amados irmãos, o meu notebook só Jesus, Muitas vezes o sinal aqui da internet, ele nos atrapalha e deixa a gente aí numa situação difícil, mas o Senhor é bom e nós temos paciência para tudo aquilo que nós vamos estar recebendo do nosso Deus aí nessa manhã. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Programação Tabernáculo do Deus Altíssimo é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação é sempre às 7h30 da manhã. Hoje nós começamos mais tarde um pouquinho, por motivo de forças maiores. Eu já levantei, hoje foi 5h18 da manhã, tinha outras coisas para estar fazendo, eu tive que estar fazendo essas coisas. Voltei, da onde que eu fui com um compromisso, e já faxinei hoje tudo aqui, o quintal, para receber os amados irmãos. Então tem sido assim uma correria hoje, mas Deus é bom. Então eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador dessa obra e também o responsável. Amém? A reflexão que nós vamos estar utilizando hoje, nós vamos ver a vida de João. Amém? Hoje é dia 20/4/2023. Eu tenho deixado aí a respeito dos cultos, os dias de cultos. Os dias de cultos são sempre às terças-feiras, sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo, e que Deus esteja aí operando, maravilhosamente na nossa vida, e que nós possamos ver a glória de Deus nos ajudando aí e muito mais além. Amém? Eu tenho deixado também 2 links dos meus YouTubes e tenho pedido aos amados irmãos e amigos que estejam aí conosco,
a cada dia divulgando esse trabalho aí, que esteja também assistindo os vídeos, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e, conforme eu disse, né, para nós estarmos sendo avisados de novos vídeos, né, que vão ser colocados posteriormente, mas que Deus esteja aí nos ajudando a cada dia, a cada instante, a cada momento. Também Balogum, né, que Deus esteja te abençoando, seja bem-vindo aí nessa manhã, que Deus esteja operando aí na sua vida e na vida de todos os nossos amados irmãos que estão conosco aqui nessa manhã. Já ganhei um monte de presente aqui no Kauai, que os amados irmãos que têm aí presenteado aí o pastor Carlos, que Deus esteja recompensando a cada um. Sejam bem-vindos todos. Nós já estamos com 800 pessoas aqui no Kauai. Que Deus esteja aí movendo as águas ao respeito de cada um de vocês, derramando da sua graça, derramando do seu poder salvífico, que nós possamos aí glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Então, deixa de mais delongas, vamos estar aqui compartilhando esse trabalho de hoje com os amados irmãos. Eu confesso que não posso ir muito longe com esse trabalho de hoje, mas o que Deus colocar no nosso coração, nós estaremos aqui trabalhando. Amanhã nós daremos continuidade a respeito de que nós vamos ver hoje. Então, João capítulo 19, versículo 26 e 27 diz assim: quando Jesus viu sua mãe ali, perto da cruz, e perto dela o discípulo João, a quem ele amava, disse a sua mãe: aí está o seu filho. E o discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Olha que bênção, né? A gente vê que Maria, ela não fica desamparada. A gente olha a preocupação, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de deixar a sua mãe amparada, sua mãe em família. Olha que bênção, né? Aí Maria está aí com João. João, ele era o mais novo dos discípulos. E a gente vê que ali ele, conforme já tinha prometido nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele não seria morto a respeito de martírio, mas que ele iria morrer de morte natural. Então ele foi o único que não foi martirizado, apesar das tentativas, né? Foram muitas as tentativas de tirar a vida de João, mas não conseguiram, pois aquele que tem promessa, ele não morre, amém? Então, como todas as outras biografias bíblicas, a de João é fragmentária, porém, João era um dos filhos de Zebedeu, um pescador da Galileia, e era filho também de Salomé, que era provavelmente irmã de Maria, mãe de Jesus. Ele cresceu na Galileia e era parceiro de seu irmão Tiago e também de André e de Pedro na pesca, juntamente com André. Foi discípulo de João Batista. João capítulo 1, versículo 34 ao 40, aí está a referência. Ele acompanhou Jesus em sua primeira viagem pela Galileia e mais tarde, com alguns dos seus companheiros de pesca, abandonou o ofício para se tornar discípulo de Cristo. João estava com Jesus no casamento em Caná da Galileia. João capítulo 2, versículo do 1 ao versículo 11. E também esteve presente em Jerusalém durante o ministério inicial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na Judéia. Amém? Então é muito bom tudo isso que nós estamos falando, porque a gente vê o quanto é valoroso caminhar ao lado de Jesus. O quanto é bom, nós sabemos que quando nós estamos com Jesus e Jesus conosco, tudo que nós projetarmos, as Sagradas Escrituras diz que tudo irá bem comigo e também contigo. Amém? Então, continuando aqui, afirma-se que João possuía uma casa em Jerusalém, provavelmente um dos 12
numa missão para pregar o evangelho juntamente com Pedro e Tiago. Esteve presente na ressurreição da filha de Jairo, Marcos capítulo 5, versículo 37. Esteve presente também na transfiguração, Mateus capítulo 17. Esses 3 discípulos estiveram mais perto de Jesus na agonia do Getsêmani. João foi, na verdade, o mais íntimo dos discípulos de Cristo. Ele e seu irmão foram chamados Filho do Trovão, quando quiseram invocar, aleluia, que caísse fogo do céu sobre a aldeia dos samaritanos, cujos habitantes se recusaram a recebê-los. Marcos capítulo 3, versículo 17. Em outra ocasião, João exibiu seu zelo, intolerância, exclusivismo, ao exclamar: Mestre, vimos um homem expulsando demônio em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Marcos capítulo 9, versículo 38. A mãe de João expressou a ambição de seus filhos ao pedir que eles ocupassem os principais lugares no reino. Marcos capítulo 10, versículo 35. Na última ceia, João ocupou o lugar privilegiado de intimidade ao lado de Jesus. João capítulo 13, versículo 23. Ele esteve presente na corte durante o julgamento de Jesus devido ao fato de ser conhecido da família do sumo sacerdote. Ele provavelmente exercera negócios em Jerusalém na área de representações da indústria pesqueira de seu pai, tornando-se assim conhecido de gente proeminente daquela cidade. João esteve presente na crucificação e ali Jesus lhe deu a responsabilidade de cuidar de Maria, sua mãe. João capítulo 19, versículo 26. Ele estava com Pedro quando Jesus foi sepultado e acompanhou com uma das primeiras visitas para ver o túmulo vazio. O maior ato de fé de João foi quando ele viu os lençóis no túmulo vazio, como ele mesmo testifica. Ele viu e creu. João capítulo 20, versículo 8. Amém? Glórias a Deus. Então a gente vê tudo isso aqui como é bom. Lendo e observando o que foi falado aqui, Jesus ele sempre dizia na sua palavra: quando prendesse e matasse o pastor, as ovelhas se dispersariam. Todos se dispersaram, mas João estava aos pés da cruz. Nós vimos isso, amados irmãos. Jesus falando com João, está dizendo a ele: mulher, aí teu filho. Filho, aí está a tua mãe. Então, a gente fica verdadeiramente assim, impactado o quanto Deus ele trabalha ao nosso favor. Nós apenas somos instrumentos do Senhor. Nós estamos aqui de passagem. Logo após surgirão outras pessoas que falarão desse amor tão maravilhoso para todos aqueles que precisam ser salvos. Porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levantar as nossas mãos e dizer: Pai, eu creio que o Senhor teve assim um amor tão grande pela humanidade. Eu creio que o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor enviou o teu Filho, Jesus, teu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos alegria de ver realmente Deus se importando conosco. E em João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna.
Será que você já tomou a tua decisão por Cristo? Será que você tem renovado para com Deus a tua aliança dia após dia, falado com o Senhor? Olha, Senhor, eu necessito de Ti. Olha, meu Senhor, sem Ti, sem o Senhor, nada poderei fazer. Eu preciso da operação do Teu Santo Espírito. E o meu coração, ele desfalece, assim como diz Davi, no Salmo 84, quando entro pelos átrios do Senhor. Mas eu, neste momento, meu Senhor, eu fico desfalecido e constrangido pelo Teu grande amor, que é imenso, que tem vindo sobre a minha vida e tem estendido as Tuas mãos de poder, para que eu seja salvo dessa situação toda que esse mundo tem, muitas vezes, me feito errar e ir contrariamente àquilo que Tu queres. Mas que Teu Espírito Santo esteja fazendo infinitamente mais, pois eu preciso de Ti, eu preciso das Tuas mãos potentes, para que eu venha me endireitar e clamo ao Senhor, através do Teu Espírito Santo, que convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Senhor Deus de Israel, segura nas minhas mãos e faça com que eu venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que eu seja uma bênção nas Tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então Deus, Ele tem aí os seus meios de nos trazer a sua presença, de nos levar à sua presença, que Ele venha nessa manhã falar muito mais ao teu coração. Amém? Então João, ele estava com Pedro na porta do templo quando um homem coxo foi curado. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 10. Quando Pedro e João, ele disse assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Amém? Deus, Ele tem um milagre também para a sua vida, para a minha vida. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã, e glórias a Deus, que Deus esteja te abençoando aí. Glórias, glórias, glórias. Deu branco agora o nome da irmã, esposa do nosso Fernando Lopes, amém? Kátia Barros, agora voltou, falou o nome do professor Fernando Lopes, aí voltou o nome na memória, né? Então seja bem-vinda no nosso meio, a minha amada irmã Kátia Barros, Deus te abençoe, amém? Então João estava com Pedro na porta do templo, quando um homem coxo foi curado. Atos capítulo 3, versículo 10. Ele também estava com Pedro na missão a Samaria, quando o Espírito Santo foi concedido aos novos convertidos. Atos capítulo 8, versículo 12. João, juntamente com Pedro e Tiago, irmão do Senhor, são chamados de colunas da igreja em Jerusalém. Muitos identificaram João como o discípulo a quem Jesus amava. João capítulo 12, versículo 23, 19, 26, 20, verso 2, 21, do 7 ao 20. Sabemos pela introdução do Evangelho de João que esse apóstolo viveu por um longo período após o início da era cristã. Suas cartas revelam que sua influência cresceu tanto a ponto de atingir os cristãos do mundo todo. Em pouco tempo antes da destruição de Jerusalém, ele se mudou para Éfeso, na Ásia Menor. Nesse lugar estratégico, João tornou-se o pastor da igreja de Éfeso, mantendo um estreito relacionamento com outras igrejas da região, como vemos a partir das suas cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor.
seu irmão Tiago, foi o primeiro apóstolo a ser morto. João, por outro lado, foi o último a morrer. Quase todos os outros apóstolos tiveram mortes violentas, ao passo que João morreu tranquilamente em Éfeso, em idade avançada, por volta do ano 100, depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, depois de Cristo. Eusébio, um dos pais da igreja, um dos historiadores, relata que João foi solto de Patmos e voltou a Éfeso. Porém, após Domiciano ter reinado 15 anos, vindo Nerva a sucedê-lo no seu governo, e sendo romano, decretou a revogação das honras a ele outorgadas, bem como o retorno para a casa dos que foram injustamente exilados, e a restituição de todos os seus bens. Essa é a declaração dos historiadores da época. Foi quando, então, o apóstolo João retornou de seu exílio em Patmos, voltando a residir em Éfeso, segundo uma antiga tradição da igreja. Uma das histórias mais interessantes de João também é registrada por Eusébio. Por essa época, João, o amado discípulo de Jesus, apóstolo, evangelista ainda vivo, governou as igrejas da Ásia após o retorno de seu exílio insular. Com a morte de Domiciano, quanto ao fato de João ter vivido até então, são suficientes duas testemunhas que, como guardiãs das sãs doutrinas da igreja, são dignas de todo o crédito. Irineu Clemente de Alexandria. Irineu, em seu segundo livro contra heresias, escreve o seguinte: e todos os presbíteros da Ásia que conferenciaram com João, o discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, testificam que o apóstolo permaneceu com eles até os dias de Trajano. No terceiro livro da mesma obra, Irineu registra esse fato com as seguintes palavras: de igual maneira, a igreja de Éfeso, fundada por Paulo, e onde João continuou a habitar até os dias de Trajano, é uma fiel testemunha da tradição apostólica. Clemente, também indicando o período, acrescenta uma narrativa muito agradável a todos que se comprazem em ouvir, o que é excelente e proveitoso. Em seu discurso intitulado Algum Rico é Salvo? Ao tornar, portanto, o livro, leia-o, onde contém a seguinte narrativa: ouve a essa história, que nada tem de fictícia, antes expressa a pura realidade cuidadosamente preservada, e que diz a respeito do apóstolo João. A morte do tirano, após a morte do tirano, João retornou à ilha de Patmos para Éfeso. João retornou da ilha de Patmos para Éfeso e dirigiu, sempre que solicitadas, regiões gentílicas adjacentes, onde ordenou bispos, instituiu igrejas inteiras ou apenas separou para o ministério aqueles que o Espírito Santo já havia escolhido. Tendo chegado a uma cidade não muito distante, cujo nome alguns ainda podem citar, João, após consolar os irmãos, observou ali um jovem
de boa estatura, de um aspecto gracioso e de mente ardorosa. O apóstolo então, voltando-se para o presbítero, ordenando, disse-lhe: encomendo-te este mancebo, com todo zelo na presença da igreja de Cristo. Aproximando-se do jovem, prometeu-lhe muitas coisas, repetiu-lhes aquelas palavras sobre elas, testificando, antes de retornar a Éfeso. Amém? Glórias a Deus, é muito bom saber dessas coisas maravilhosas. E a respeito das Sagradas Escrituras, a gente não fica sabendo que João, ele retornou da ilha de Pátmos após a morte de Domiciano. Mas, segundo os historiadores da igreja, conforme nós estamos lendo este livro, nós sabemos a respeito do que aconteceu com João. Isso é muito bom, isso alegra o nosso coração de ver que ele volta da ilha de Pátmos, seus bens são todos devolvidos, e ele volta novamente para o ministério. Ali no seu ministério, apesar da sua muita idade, ele continua sendo verdadeiramente um homem mais honrado daquela época por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é muito bom e alegra o nosso coração, e à medida que a gente vai lendo, que a gente vai conhecendo a história, nosso corpo vai se arrepiando todinho, né? É muito bom nós estarmos sabendo dessas coisas, e Deus, ele vai acrescentando mais e mais na minha vida e na tua vida. Então, continuando aqui, assim o presbítero, levando consigo o rapaz que lhe fora confiado, educou e sustentou-o até por fim batizá-lo. Algum tempo depois, contudo, relaxou em seu cuidado e em sua vigilância com o jovem, agora selado no Senhor, já estivesse totalmente seguro. Então certos homens ociosos, dissolutos, familiarizados a toda sorte de iniquidade, desfortunadamente se juntaram ao mancebo, desligando-o prematuramente da sua rígida educação. A princípio conduziram-no aos mais caros divertimentos, depois levaram-no consigo em suas investidas noturnas, nas quais se entregaram aos saques, a seguir sendo encorajado a desafios cada vez maiores. Aquele jovem, em seu espírito audaz, passou gradualmente a acostumar-se com o modo de seus parceiros, tendo-se tornado qual um corcel bruto, que mordendo os seus cabrestos se desviam do caminho, que se arroja com a impetuosidade no precipício. Por fim, renunciando à salvação de Deus, passou a desprezar os pequenos delitos e, entregando-se a grandes transgressões, achou-se arruinado e disposto a padecer até o fim junto àqueles com quem andava. Tornando, pois, consigo os mesmos parceiros, fez deles uma corja, do qual se tornou capitão, pelo que todos sobrepujava em sanguinolência e crueldade. Passando muito tempo, João foi novamente solicitado naquela região, e tendo cuidado dos assuntos, porque fora chamado, disse: vem o presbítero e retorna-me o depósito que te fiz na presença da igreja, sobre o qual presides. O ministro, a princípio confuso, pensou tratar-se da cobrança de alguma soma de dinheiro. No entanto, quando João claramente falou, demandando-te a alma do jovem irmão,
O presbítero, gemendo e derramando-se em lágrimas, replicou: ele está morto. Como assim morto? Pergunto a João. Ele está morto, disse ele, morto para Deus. Tornou-se ao princípio ímpio e libertino, e por fim um salteador. Agora acerca-se das regiões das montanhas em campanha de um bando de homens semelhantes a ele. Ouvindo essas palavras, o apóstolo rasgou as suas vestes e, ao bater em sua cabeça com grande lamentação, disse-lhe: preparai-me, pois, um cavalo e alguém dentre vós para guiar-me em meu caminho. Assim João, ao cavalgar, muito distanciou-se da igreja e, tendo chegado ao campo, feito prisioneiro pelas sentinelas dos bandidos. O apóstolo, entretanto, não esboçou qualquer tentativa de fuga, tampouco ofereceu resistência à sua prisão. Antes disse-lhes: por esse motivo vim até aqui, conduze-me ao vosso capitão. O jovem armado permanecia observando a tudo, porém, ao identificar aquele que se aproximava como João, viu-se tomado de grande vergonha e tencionou a retirar-se imediatamente. O apóstolo, no entanto, procurando persuadi-lo com toda a força e compaixão de sua idade, rogou-lhe: por que foges, filho meu? Por que foges de teu idoso e indefeso pai? Tem piedade de mim, filho meu. Não temas, pois tu ainda gozas de esperança para a vida. Intercederei por ti diante de Cristo. Fora necessário, eu sofreria a morte por ti, como Cristo assim sofreu por nós. Eu te daria a minha própria vida. Fica e crê. Cristo me enviou. Ao ouvir as palavras de João, o rapaz, interrompendo sua retirada, permaneceu cabisbaixo. Então, de braços abertos, sofregamente correu para um ancião, tomando uma lamentação por intermédio da qual expressava, tanto quanto podia, suas súplicas por perdão, derramando-se como se fora em suas próprias lágrimas, batizando pela segunda vez. O jovem preocupava-se apenas em esconder sua mão direita, mas o ancião, pondo-se de joelhos em oração, empenhou suas palavras, lhe assegurando que verdadeiramente recebera o perdão de seus pecados das mãos de Cristo. Tomando então sua mão direita, como já purificada de toda iniquidade, beijou-a. O ancião, pois, levando consigo o jovem, conduziu de volta para a igreja, sustentando-o com muitas orações e constante Jesus, e abraçando a alma com frequentes consolações. João, como dizem, não o deixou até vê-lo completamente restaurado à igreja. O apóstolo conseguira assim um poderoso exemplo de genuíno arrependimento, uma grande evidência de regeneração e um troféu de uma visível ressurreição. Amém? Então, que Deus esteja aí nos abençoando, derramando da sua graça, derramando do seu poder. Que Deus esteja a cada dia nos recebendo, como João, ele recebe a este jovem. Por quê, pastor Carlos? Porque o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo renova para comigo e para contigo todos os dias. E todos os dias nós precisamos falar com o nosso Deus. Deus,
Eu careço das tuas misericórdias. Eu careço do teu grande amor, do teu favor. Me ajuda. Por gentileza, por favor. Entra, Senhor Deus de Israel, com as tuas provisões sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre a minha igreja e sobre os amados irmãos, que o Senhor esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Então, que Deus te abençoe nessa manhã, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, quero orar por você. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado, Senhor Deus, pelos teus filhos e as tuas filhas. Que teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, ó Deus, observando, Pai, conforme o Senhor já tem observado, mas de uma maneira especial. Que o Senhor venha socorrer os teus filhos, ó Pai, nas suas aflições, ó Pai, em tudo que os teus filhos têm colocado diante do Senhor. Eu te peço, ó Pai, que o teu favor, ó Pai, imerecido para conosco, na verdade, Pai, nós não merecemos, mas o Senhor tem prazer, ó Pai, em nos abençoar. Então, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, poderosamente, Senhor Deus, a casa do meu amado irmão, da minha amada irmã, daqueles, ó Pai, que têm, Senhor Deus, estado conosco nessa manhã, que o Senhor venha, Senhor Deus, agradar, Senhor Deus, no nosso proceder, nos ajudar através do Teu Espírito Santo, que a cada dia, Pai, nós possamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos entregar mais e mais ao Senhor. Assim eu louvo, eu magnifico, eu honro o Teu nome, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, com todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Abração do pastor Carlos, fica todos com Deus. Que Deus esteja aí velando para a palavra se cumprir na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Se você puder, nós agora às 9 horas da manhã, nós estaremos aí com a programação, né? Uma programação diferente agora das igrejas. Nós estaremos com 10 igrejas aqui representadas na Efraim de Deus. Nós estaremos aqui nessa manhã para louvar e engrandecer o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais na sua vida. Que nós possamos ser uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, 9 horas da manhã, nós estamos aqui em oração para a nossa comunidade aqui em Cascadura, Rio de Janeiro, e também em todo o nosso Brasil. Amém? Fica na paz. Deus te abençoe. Deus te proteja. E até amanhã, até mais tarde, né? Até daqui a pouco. Hoje nós apareceremos também na Rádio Nova Sião. Você é o nosso convidado especial. Amém? Deus abençoe.